Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje chegou o dia de entender e descobrir um pouquinho mais sobre a LGPD. E aí, junto com a Questor e a Stone, a gente preparou um time que vai ajudar com muitas dúvidas específicas aí que a gente tem recebido com bastante frequência dos nossos clientes e de pessoas que procuram a Questor sobre esse tipo de conteúdo e informação. Antes de começar, eu quero me apresentar. Eu sou Ivanor, eu sou um dos integrantes do time de marketing aqui da Questor. E nesse bate-papo eu vou ter mais algumas pessoas que logo eu vou apresentar. Mas primeiro, deixa eu falar um pouquinho sobre a Questor e a Stone. A Questor, ela tem um DNA tributário. Nós somos especialistas no desenvolvimento de sistemas de alta performance na área contábil, solução fiscal para corporações e ERPs para empresas dos mais diversos segmentos. A Stone é gigante das maquininhas verdes e surge com o propósito de tornar mais justa a oferta de serviços financeiros para o lojista brasileiro, apoiando cada um deles em sua jornada empreendedora. E comigo hoje estão aqui Clodomir de Ré, diretor da Questor, Nívia Mergen, que atua como DPO aqui na Questor, e também temos como uma participação do Rafael Marrocos, que integra o time de privacidade e proteção de dados da Stone. Bom, sem muitas delongas, vamos logo ao que interessa, né? Vamos começar com algumas perguntinhas. Começar com o senhor Clodomir. Clodomir, o que a Questor tem feito, o que a Questor tem adotado em relação à LGPD? Você pode nos dar uma visão geral de como tem sido isso aqui dentro? Olá, Ivanor. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, antes de responder esse primeiro questionamento, quero agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, né? É um assunto bastante interessante, um assunto que está tomando cada vez mais corpo, né? A gente tem recebido diversas manifestações, procura por esse assunto. Agradecer também a Nívia, que está aqui conosco, e principalmente ao Rafael da Stone, que vem engrandecer o nosso evento. A Stone é nossa sócia, nossa parceira, e que tem nos apoiado também firmemente no propósito de cada vez mais a gente controlar, fazer a proteção de dados de nossos clientes e nossos colaboradores. Aqui na Questor, a gente começou a LGPD já faz algum tempo. Desde que praticamente a lei foi instituída, a gente já começou a se preocupar com isso. Primeiro ponto, eu vou trazer aqui mais ou menos um roteiro de como a gente trabalhou em LGPD, que serve depois, inclusive, se vocês quiserem, como um material para vocês. Esse material que, inclusive, a gente vai também disponibilizar. Então, o primeiro passo que a gente fez foi buscar uma consultoria especializada, um escritório que é de segurança e privacidade de dados, que nos auxiliou no levantamento de tudo que a gente precisava em relação à LGPD. Na sequência, a gente fez a contratação do DPO, a Nívia, que está aqui conosco, né? É também formada na área jurídica, nos apoia nisso. E aí a gente formou um comitê dentro da nossa empresa, com todos os supervisores e encarregados, principalmente de produtos, para nos apoiar na implementação da LGPD. Porque a LGPD, a gente não consegue, uma única pessoa não implementa. Sozinho tu não faz. O encarregado sozinho não implementa a LGPD. Então, a gente montou um comitê, trazendo todos os supervisores e encarregados para fazer esse trabalho. Que trabalho que a gente realizou? A gente fez um mapeamento, cada responsável fez um mapeamento no seu setor, para identificar todos os dados pessoais que são tratados lá no seu setor e a gente poder identificar dentro da nossa empresa que tipo de agente a Questor é. Então, a gente vai falar um pouquinho depois, mais para frente, sobre controlador, sobre o operador, mas aqui na Questor nós temos as duas formas. Nós somos controladores de dados em alguns setores, se a gente for falar de RH, comercial, administrativo, e a gente é operador de dados quando a gente fala de produtos, quando a gente fala de suporte. Então, a gente fez todo esse levantamento, elaborou o nosso data mapping de tudo que a gente trata de dados e organizou com esses responsáveis, certo? A partir daí, também a gente começou a trabalhar a parte de contratos, que é um tema muito importante dentro da LGPD. A gente estabelecer a relação com os nossos clientes, com os nossos fornecedores,
os nossos parceiros de negócio, com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas que prestam serviço ou para quais a gente trabalha. Então, a gente estabeleceu todo um clausulado, a grande maioria aí dos nossos clientes, se não todos, já viram esse aditivo, né? A gente já encaminhou para todo mundo. E esse trabalho também a gente fez com fornecedores, está fazendo, né? Fornecedor é um trabalho um pouco mais árduo, no sentido de que o contato se torna um pouquinho mais difícil, mas a gente está fazendo esse trabalho, né? E também toda a elaboração de documentos para o setor de RH, setor de departamento pessoal, porque a gente tem que aditivar nossos contratos de trabalho, a gente tem que prever alguns termos de confidencialidade, a gente vai ver também isso um pouquinho ali na frente, que a gente precisa estabelecer alguns critérios com nossos colaboradores, do que eles vão fazer, do que eles podem e do que eles não podem. Então, a gente fez isso, inclusive esse material a gente até disponibilizou aos clientes também. Revisamos as políticas, as que a gente já tinha implementado, e aquelas que a gente não tinha, que trata dentro das normas, enfim, da ISO e o que a LGPD precisa, a gente implementou. Então, definimos todas essas políticas, se a gente for citar privacidade, cookies, segurança, a gente reviu o nosso site, fez controle de cookies, tudo que precisa, né? A gente, junto com o nosso time de TI, fez toda a revisão de acesso e segurança. Quando eu falo de TI, eu falo mais a nível dos acessos digitais. Mas também a gente teve um cuidado muito grande com documentos físicos. Também a LGPD orienta que a gente deve proteger esses acessos, né? Uma ficha registro, um cadastro que é guardado fisicamente, então também a gente revisou tudo isso, né? O time de produtos, os times de produto, cada um dos seus responsáveis, revisou seu produto. Então, viu lá um cadastro que tinha informação desnecessária, como a gente tem um sistema legado, muitas vezes tem dados que eles já não são mais utilizados, então a gente revisou isso, revisou campos que a gente poderia melhorar, anonimização de dados onde a gente podia fazer, né? Então, isso foi trabalho ainda do time de produtos. E consta isso lá no roadmap de todos eles. Tudo isso foi feito, mas não adianta a gente fazer se a gente não publicar, não tornar público isso. Então, muito treinamento. Todo mês, a cada 15 dias, treinamento com colaboradores, treinamento com distribuidores, até mesmo com clientes. A gente promove essas lives com esse intuito, né? Da gente poder levar para os nossos clientes, ou para o público em geral, tudo o que a Questor tem feito. E a partir de agora, é acompanhamento, auditoria, revisão de processo. Então, é nesse ponto que a gente está. É isso que a Questor fez em relação à LGPD. Show, Clodo. E agora eu vou fazer a mesma pergunta para o Rafael. Rafael, o que a Stone tem feito e adotado em relação à LGPD? Olá, boa tarde a todos. É um prazer, né, participar dessa live aqui, juntamente aí com a Questor. Bom, falando um pouco da Stone agora, né, nosso projeto aí já tem quase 2 anos já, né, de andamento. Antes mesmo aí da legislação entrar em vigor, a Stone já se preocupava com a privacidade, né? Nós tratamos dados pessoais de diversos perfis, de clientes, de colaboradores, de ex-colaboradores, de parceiros, fornecedores, e todos esses perfis, cada um desses perfis necessita especificamente que o dado seja tratado de determinada maneira, né? Então, olhando para esse cenário como um todo, né, sem deixar nenhum desses perfis de lado, a Stone adotou diversas medidas de controles internos para mitigar todos os riscos com relação à privacidade e proteção de dados. E uma coisa que eu sempre gosto de enfatizar em lives, em apresentações, é a parte da cultura da empresa. Não adianta nada você ter um sistema robusto de segurança da informação, toda a tecnologia do mundo implementada, se você não tiver cultura. Essa cultura de privacidade e proteção de dados. A parte da conscientização. O que adianta eu ter um sistema robusto, seguro, se um funcionário meu pegar e, sem querer, vazar dados da empresa, de colaboradores, dos clientes? Não adianta. Então, é importante, a gente está focando muito na parte da conscientização. Então, a gente vem realizando diversos treinamentos, né? Nós temos aqui na
na Estônia, agora com a compra da Lynx, mais de 15 mil colaboradores, né, funcionários. Então, a gente está focando muito na parte de treinamento para que todos tenham conhecimento da legislação e, a partir de então, eles passem a procurar o nosso time de privacidade. Então, é importante vocês que estão implementando a LGPD, que ainda não implementaram, mas pretendem implementar, focar de início na cultura, na conscientização dos colaboradores. É um dos pontos mais importantes que a gente vem batendo na tecla aqui dentro da Estônia. Depois desse processo de aculturamento, é interessante que as áreas começaram a procurar nosso time de privacidade. Então, diariamente, o time de marketing vai fazer vai ter algum evento de marketing ou com relação a colaboradores internos, recrutamento. Eles procuram o nosso time para perguntar se o plano deles se enquadra, está adequado à LGPD. E o time de privacidade vive dando parecer. Bom, além dessa parte de conscientização, a Estônia também tem uma cultura muito forte aqui dentro de segurança da informação. Não tem como a gente falar em garantir a privacidade de um titular de dados sem falar em segurança da informação. É ela que vai garantir que o dado esteja seguro, tanto nos ambientes virtuais como no ambiente físico. Então, desde a parte ali de anonimização de dados, como criptografia de um banco de dados, até na parte mesmo do ambiente físico, né? Colocar cadeados em armários, por exemplo, evitar deixar dados pessoais à mostra no local de trabalho, o computador sempre ter um período para desligar sozinho após a utilização, para que as pessoas não vejam dados pessoais, evitar utilizar celulares e câmeras em ambiente corporativo, né? Porque às vezes a pessoa tira uma selfie ali durante o período do expediente e acaba captando um dado pessoal de um documento que está em cima da mesa, né? E aí como que a gente consegue trazer todo esse aculturamento, tanto de segurança da informação como de privacidade para dentro da companhia? Então, nós escrevemos diversas políticas com relação à segurança da informação, privacidade e proteção de dados. Um exemplo de política aqui bem interessante que eu posso citar é a política de tela e mesa limpa, né? Que visa aí justamente entrar nesse ponto que eu falei agora, de evitar deixar dados pessoais à mostra na tela do computador ou na mesa, no local de trabalho, né? Então, nós temos diversas políticas que foram escritas aí pelo time de privacidade, pelo time de segurança da informação, jurídico, compliance, todo mundo se uniu aí para escrever essas políticas. Então, todo mundo teve o seu parecer, né? Além das políticas, da parte de aculturamento, a Estônia fez um trabalho muito rígido no que tange o mapeamento do fluxo de dados. Basicamente, esse mapeamento do fluxo de dados é fazer uma anotação, né, num documento do caminho que o dado percorre dentro da companhia, né, desde o momento que ele entra no ambiente, né, no nosso ambiente, até o momento que ele sai. Então, vou dar um exemplo aqui. Você contratou um colaborador, né? Para você contratar um colaborador novo, tem a fase ali de recrutamento, que é o momento que você pega os dados desse candidato. Posteriormente, se ele passar no processo seletivo, ele vira um colaborador. Então, aí você já está começando a tratar mais dados. Quando ele vira um colaborador, você tem que cada vez mais pegar dados dessa pessoa. E depois, aí, durante a passagem dele pela companhia, você está tratando os dados. A partir do momento que ele é desligado, né, os dados também continuam, porque ele passa a ser um ex-colaborador. Então, esse é o fluxo de dados que a gente tem de uma pessoa, por exemplo. Então, cada área da companhia vai tratar os dados pessoais de formas diferentes. E é importante que tudo isso esteja mapeado, que tudo isso esteja descrito num documento, que aqui dentro da Estônia a gente chama inventário de dados, né? Em outros locais pode ser data mapping, tem diversas nomenclaturas para esse documento, tá? Então, esse documento, ele é obrigatório. A ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é como se fosse o PROCON do CDC, só que para a LGPD, né? Ela, a qualquer momento, pode solicitar esse documento para as companhias. Então, é importante que a gente mantenha ele sempre atualizado. Dentro desse documento, além do fluxo que o dado segue dentro de um tratamento, também vai estar descrito ali, né, as legislações com relação a esse dado, né, o tempo de tratamento,
o papel da companhia como operador e controlador de dados, que daí já é um conceito que a gente pode falar daqui a pouco e abordar também, né? Então, esse mapeamento ele dá uma visibilidade geral do tratamento de dados dentro da companhia. Então, e ele também ali dá uma visibilidade dos pontos que a gente precisa melhorar, né? Então, por exemplo, tem áreas dentro da companhia, muitas vezes, guardam os dados por tempo indeterminado, né? Mas será que realmente é necessário eu guardar esse dado por tempo indeterminado? Então, a gente tem que começar a refletir isso, né? Se eu não utilizo mais um dado, se ele não tem mais função nenhuma no meu dia a dia aqui, para que eu vou reter ele? Para que eu vou armazenar? Então, aí também existe uma política focada nisso, que é a política aí de retenção de dados, né? Então, são diversos trabalhos que a gente vem fazendo aqui dentro, né? Conscientização, segurança da informação, mapeamento de dados, enfim, para poder aí construir um programa de privacidade bem sólido aqui dentro da Estônia. Legal, Rafael. Tem alguns pontos que eu acho que é interessante o que você e o Clodo comentam, que justamente o culturamento, a parte de criar a cultura, isso é fundamental, porque a gente está entrando numa linha que possivelmente não tem mais volta. Então, a gente criar isso para que realmente fique implícito, quando a pessoa chegar e começar a trabalhar, começar a lidar com as informações, isso seja de fato uma rotina e não algo que ela precise entender, aprender, conhecer para depois aplicar. Isso tem que já fazer parte do complemento de chegada da pessoa. Acho que isso é muito legal realmente, tá? E aí, seguindo com as perguntas aqui, acho que a gente pode começar pelo básico, pelo simples, e depois ir evoluindo, tá? Então, eu começo com uma pergunta, devolvendo para o Clodo, a primeira pergunta em relação a entrar mais na lei, sobre o que é a LGPD, quais são as principais diretrizes dessa lei. Oi, Ivan. É exatamente isso que foi comentado, né? Eu acho que a cultura é o que vai fazer a grande diferença e não tem mais volta. Não, da agora em diante é sempre assim, a gente tem que ter esse cuidado. Essa live a gente montou baseada nas dúvidas que a gente tem recebido. A gente vai falar o que é a LGPD. É a Lei Geral de Proteção de Dados pessoais da pessoa física. Então, a LGPD é isso. A lei é a 13.709, lá de 15 de agosto de 2018, e é essa lei que a gente vai tratar. Nessa live, a gente quer não falar muito da lei, a gente quer dar os exemplos do dia a dia, o que a gente já viveu, para tentar ajudar os nossos clientes, ou quem está aqui conosco, a entender um pouco melhor de uma forma mais prática, né, no dia a dia. Então, a lei basicamente é isso, a lei protege os dados pessoais da pessoa física e ela está desde 2018, né, então esse é a Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa LGPD. Ela não é de hoje, né, então realmente isso como eu atuo com marketing já há um bom tempo, são mais de 15 anos atuando, e também atuei muito com e-commerce. E eu vejo muito a lei europeia, que é de bem antes de 2018, e o contato que a gente tinha com a lei europeia, quando a gente tratava alguns assuntos de e-commerce, acabam respingando muito no que acontece aqui na LGPD hoje, né? E aí, porém, tem algumas mudanças. E aí eu gostaria de ouvir do Rafael o que são os agentes de tratamento de dados pessoais e quais são as funções de cada um deles dentro da LGPD, porque olhando numa visão europeia e brasileira, muda um pouco esse contexto, esse formato, e apesar de ser desde 2018, me parece que ainda tem muita coisa que tem sido inserido e muitas dúvidas surgindo, né? Rafa, Opa, eu liguei aqui, vamos lá. Falando agora desses agentes de tratamento de dados, nós temos duas figuras extremamente importantes para a legislação. Tá? Então, eu vou tentar simplificar aqui para que fique bem claro para quem está nos assistindo. Bom, nós temos o controlador de dados e o operador de dados. Tá? São duas figuras diferentes, mas complementares. Eu gosto de trazer exemplos para que fique claro, né, o que seria um controlador e um operador.
Então, vamos lá. Eu vou pegar um exemplo aqui, vamos supor, eu, Rafael, sou dono de uma clínica veterinária. Então, eu tenho a clínica veterinária lá, Rafael Marrocos, certo? Eu tenho os meus clientes. Então, eu pego, tenho um banco de dados com o nome dos meus clientes, o CPF deles, o endereço, todos os dados que forem necessários ali para eu fornecer o serviço para aquele cliente, né? A partir do momento que eu coleto esses dados do meu cliente, que vai levar o pet dele ali na minha clínica veterinária, eu passo a ser controlador de dados pessoais. Porque sou eu quem estou coletando esses dados e definindo o que eu vou fazer com eles, né? Então, esse é o papel do controlador. Agora, vamos supor que ali dentro da minha clínica veterinária, eu contrate ali, né, um sistema ou terceirize algum serviço específico, né? Então, um serviço bem específico com relação ali ao meu dia a dia da clínica veterinária. A partir do momento que eu contrato um fornecedor que vai de alguma forma tratar esses dados pessoais que eu coletei dos meus clientes, esse fornecedor ele passa a ser um operador de dados. Não foi ele quem coletou os dados, não foi ele quem decidiu o que serão feitos com os dados. Ele simplesmente passou a tratar os dados pessoais em meu nome, em nome da clínica veterinária, que é a controladora. Essa figura é chamada de operador de dados pessoais, tá? Então, trazendo outro exemplo aqui, tenho aqui o RH da Stone, certo? O RH da Stone, quando vai ter um processo seletivo, ele coleta ali os dados de candidatos à vaga de emprego. A partir do momento que a Stone coleta os dados de candidatos à vaga de emprego, a Stone é considerada uma controladora de dados. Ela coleta e define o que será feito com esses dados. Vamos supor que, por algum motivo, a Stone contrate uma empresa terceira para fazer algum teste com esses funcionários, né? Tem aqueles testes de inglês online que as empresas contratam, e eu tenho que passar os dados desses candidatos para essa empresa terceira me retornar com uma resposta se o candidato foi bem ou não naquele teste. Essa empresa terceira que eu passo os dados, ela é operadora de dados. Por quê? A controladora é a Stone, que coletou os dados, e a partir do momento que eu contratei um fornecedor para tratar o dado pessoal que eu coletei para alguma atividade específica, esse terceiro é chamado de operador de dados pessoais. Então, quando o Clodo falou, né, que a Questor ela é operadora de dados, é justamente por isso. Porque ele fornece o produto dele para que os clientes dele coloquem os dados pessoais dos clientes, né? Então, os clientes da Questor são controladores de dados. Se eu estiver falando alguma bobagem, vocês me corrijam, gente. Então, o cliente da Questor é o controlador de dados e a Questor passa a ser o operador de dados pessoais, porque é dentro ali do sistema que a Questor desenvolveu que os dados vão ser colocados, né, e tratados, tá bom? Então, resumidamente é isso. Legal, pessoal. Nívia, você está aí tão quietinha. Vou largar uma pergunta para você agora aí, para você se movimentar um pouquinho. Mostra para nós aí, a nossa DPO, quais são os compromissos do controlador de dados? Em primeiro lugar, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Agradeço. Eu sei, já solicitei aqui o número de participantes, tivemos uma adesão considerável. Sei que todos têm uma vida bem comprometida, então retirar um pouquinho do tempo para investir em conhecimento é maravilhoso e eu já os parabenizo de antemão. Falar aqui sobre as atribuições, compromissos e competências do controlador de dados. A lei estabelece que o controlador de dados é o agente que trata dados, só elucidando e trazendo aqui a memória, trata dados pessoais, e sobre esse tratamento, esse agente vai exercer poder de decisão. Então, o primeiro e principal critério definidor do que vem a ser um controlador é realmente o exercício desse poder de decisão. Partindo desse entendimento, agora eu vou aqui fazer um gancho com um guia orientativo que a NPD publicou em maio desse ano, que trata ali das atribuições dos agentes de tratamento de dados. Nesse guia, a NPD trouxe alguns conceitos novos, e é interessante falarmos sobre eles nesse encontro. Dentre esses conceitos, a NPD preceitua que o controlador de dados ele vai definir a diretriz do tratamento.
que é composta basicamente de 3 itens. O controlador vai definir qual a finalidade do tratamento, vai definir a base legal que justificará aquele tratamento de dados, e o controlador vai definir base legal, finalidade e tempo desse tratamento. Então, de fato, o controlador, ele exerce poder de decisão, mas, em contrapartida, ele recebe ali a maior carga de responsabilidade por deter justamente a competência de decidir o que será feito. Então, em resumo, a gente vai ter tempo para dissertar um pouco mais sobre esses temas mais adiante, e eu vou finalizar trazendo um conteúdo novo, que acho que faz sentido. No mesmo guia, fora indicado ali que em um mesmo tratamento de dados, nós podemos ter mais de um controlador responsável por esse tratamento. E aí nós teremos uma controladoria conjunta. É um termo novo, não é muito utilizado, mas é importante que a gente já vá aí se familiarizando com essas novidades que a NPD trouxe. Então, nós temos uma controladoria conjunta. Essa controladoria conjunta remete a um conceito que vem lá do direito civil, que é chamado de responsabilidade solidária. Então, se eu tenho, vamos imaginar aqui uma linha, tá? Uma linha imaginária representativa do tratamento de dados. Se eu tenho vários controladores atuando em um mesmo tratamento de dados, todos esses controladores vão responder de forma igual, e a responsabilidade de todos esses controladores nesse mesmo tratamento de dados será, conforme estabelece ali o Código de Direito Civil, será uma responsabilidade solidária. Só finalizando, falando ainda da controladoria conjunta, nós temos ainda a controladoria conjunta de viés comum e a controladoria conjunta convergente. Qual a distinção? A comum são vários controladores que atuam numa mesma decisão, e a convergente são vários controladores que têm decisões complementares. Como o tempo é bem chutinho, eu não vou mais me aprofundar e vou encerrar a resposta desse questionamento por aqui. Depois a gente dá um jeito de se aprofundar nisso, fica tranquila. Perfeito. Deixa eu aproveitar que eu acho que tem total relação com o gancho que a gente está falando, que o Rafael começou e você seguiu, mas o pessoal do RH, eles também podem ser operadores de dados, uma vez que os dados captados foram feitos pela empregadora? Essa pergunta ela é interessante. Veja bem. Para mim a pergunta, eu esqueci de perguntar? Sim, eu quero que você siga. Ah, perfeito. Então, continuando. Vamos retornar aqui ao guia orientativo de maio desse ano, tá? Nesse mesmo guia, foi elucidado um questionamento que foi objeto de muita discussão e muito conflito até. Se um possível colaborador ou um setor que está inserido em uma pessoa jurídica que é em uma situação hipotética controlador de dados. Então, a NPD já sedimentou já colocou fim a essa discussão, concluindo que um colaborador vinculado a uma pessoa jurídica, ele pessoalmente não responderá pelo tratamento de dados. Quem responde é a PJ. Então, de forma análoga, eu vou interpretar também para o setor. O setor RH, ele não é um agente de tratamento, ele não é operador da pessoa jurídica que ele está ali inserido. É claro que eu preciso fazer a ressalva, nós estamos falando de setor próprio. Agora, se eu tenho uma empresa, uma pessoa jurídica, de natureza privada, etc., e eu contrato uma outra empresa, uma pessoa jurídica, de natureza privada, para prestar o serviço que seria feito por um setor de RH, aí sim, nós temos um controlador e um operador. Agora, se o setor é próprio do agente de tratamento de dados, aí não, tá? Quem vai responder, de fato, é o agente de tratamento, e nessa hipótese é a pessoa jurídica. Eu consegui esclarecer, Ivanor? Tudo Sim, certo? Ótimo. Que bom. Antes de seguir, mais uma pergunta para você, Nívia. Deixa eu só dar um recadinho rápido aqui. Eu vi que algumas pessoas estão comentando sobre que está travando um pouco. Pode acontecer alguns travamentos, isso é normal, mas fiquem tranquilos, a gente está gravando, tem material que a gente vai disponibilizar para vocês, e também a gente pode disponibilizar depois a gravação total ou em trechos, tá? Então, fiquem tranquilos, vão acompanhando aí, vão
questionando, vão interagindo e a gente vai intervindo conforme a gente consegue aqui. Mas, como já o pessoal já antecipou, o tempo é curto, é muito assunto, vamos tentar ter foco no que a gente já tem preparado hoje aqui, das dúvidas que surgiram de vocês, tá? Nívia, mais uma, vamos lá. Há a possibilidade da LGPD ser flexibilizada para empresas de menor porte? Eu amo esse tema. Inclusive, já indico que a Questor publicou hoje um tema falando sobre isso nas nossas mídias, então quem acompanha as mídias da Questor, por favor, vão lá, tem um texto super legal falando sobre isso, tá? A possibilidade, sim, a NPD promoveu uma consulta pública para, com a finalidade de flexibilizar algumas exigências legais para empresas que se enquadram ali no perfil de pequena empresa, microempresa, startups. Então, o objetivo é realmente flexibilizar algumas exigências. Contudo, no mesmo teor da resolução, traz uma exceção da exceção, que é a parte que ninguém gosta. Que mesmo sendo classificado como um agente de pequeno porte, se tiver tratamento de dados em larga escala e de alto risco, esse agente de pequeno porte não será beneficiado pela flexibilização da LGPD. Então, a gente vai aí acompanhar as próximas publicações da NPD nesse sentido. O que eu já posso antecipar é que eu acho que não tem nem 2 semanas, por favor, quem souber da data precisa, pode se manifestar, não tem nem 2 semanas, a NPD publicou um guia precioso que trata sobre as medidas de segurança que são ali minimamente exigidas de agentes de pequeno porte. E aí a gente vai entrar numa seara de um conteúdo denso, talvez a gente marque um outro evento para falar especificamente disso, mas só para deixar assim um pouquinho o gostinho, eu vou citar 3 orientações do que esse guia trouxe. Esse guia diz que o agente de pequeno porte precisa fazer gerenciamento de contratos, tá? Precisa aplicar métodos, no mínimo, de pseudo-anonimização, e ele cita a criptografia como exemplo, e orienta a utilização de senhas com autenticação em multifator. Então, eu vou citar esses 3 e prometo que a gente marca um segundo evento para falar só disso, tá? Não vou me aprofundar, porque senão a gente vai esgotar todo o tema para falar só sobre esse último guia orientativo que a NPD publicou recentemente. Ok, vamos lá então. Pegando o seu gancho de pequenas empresas aqui, Rafael, a Stone, ela trabalha muito pensando no pequeno empreendedor, no empreendedor aí, na jornada do empreendedor. Na prática, o que muda na empresa desse empreendedor com a aplicação dessa legislação? Vou ativar meu áudio aqui. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é importante ressaltar, né, que a responsabilidade da Stone é muito grande. Porque como a gente lida com esses pequenos empreendedores e nós fornecemos ali diversos serviços e produtos para eles, a gente precisa garantir que esses nossos produtos e serviços estejam em conformidade com a LGPD também, para proteger esses pequenos empresários, que são a maioria dos nossos clientes, né? Então, é importante ressaltar esse ponto. Então, a gente precisa sim ter aqui uma cultura de privacidade, um programa de privacidade dentro da Stone para proteger esses pequenos empreendedores. Muitas vezes, né, eles nem conhecem a LGPD, a maioria não conhece a LGPD. Né? Nós temos ali gente que vende picolé na praia com a maquininha Stone, nós temos todo tipo de público, taxistas, Uber, que utilizam a maquininha da Stone. Né? Então, é uma obrigação da Stone garantir que a privacidade esteja embutida em nossos produtos, para que esses empreendedores eles consigam focar no negócio deles e, assim, não se preocupar tanto com a LGPD. Né? Então, eu acho que a Stone ela consegue apoiar muitos dos pequenos empreendedores neste sentido. Né? E nós também recebemos diversas dúvidas de pequenos empresários, de empresas de pequeno porte com relação à LGPD, questionamentos se nossos produtos e serviços estão adequados à LGPD, e a gente sempre busca aí responder da melhor maneira possível, né? E orientá-los também. Eu acho que faz parte de uma
de uma empresa como a Stone orientar os clientes dela, né, que muitas vezes ali estão no dia a dia, na correria, e não tem tempo para pesquisar sobre a norma, para entender como ela impacta, né? E aquilo que a Nívia falou, a questão da LGPD para essas pequenas empresas e pequenos empresários vai estar muito ligada ao tipo de dado que ele trata ali. Muitas vezes não são dados que têm potencial relevante de causar dano ao indivíduo, né? Então, eu acredito que se é um pequeno empresário, empreendedor que trata algum tipo de dado sensível, né? Dados sensíveis são dados de saúde, dados de religião, de gênero, né? Que são dados mais com maior probabilidade de causar dano a uma pessoa. Aí sim, esse empresário tem que começar a se preocupar mais com a LGPD ali para implementar. Mas é muito complicado você chegar ali para um microempresário que vende picolé ou que tem ali um track food ou um Uber e falar sobre tratamento de dados pessoais, né? Então, eu acho que é um papel mesmo da empresa que está por trás oferecendo um sistema, garantir ali uma segurança embutida nos produtos. Show, entendi. Realmente, nesse caso, provavelmente o cara não vai se preocupar com isso e também não vai coletar muita informação, né? O negócio dele é começar e terminar a rotina de atendimento aí e fica bem evidente isso. Voltando um pouquinho, a gente estava falando antes sobre a questão de RH, ser externo, interno, mas, Clodo, os meus colaboradores, eles podem ser penalizados ou responsabilizados pelo vazamento das informações? E se eles forem, o que eu devo fazer? Como deve acontecer o procedimento para isso? Oi, Ivanor. Olha só, o colaborador, ele não pode ser penalizado. A Nívia até já deu um briefing ali na resposta que ela colocou antes, né? Só quero, antes de responder essa questão, esses exemplos que o Rafael colocou, daqui a pouco vem muito de encontro com o pessoal que está assistindo a nossa live, escritórios que têm pequenos clientes que precisam tratar um pouquinho desses dados pessoais, né? Porque muitas vezes a gente fala de LGPD, fala de implementação para grande empresa, a empresa um pouquinho maior fica fácil, mas quando a gente vai lá no pequeno, o problema parece que aumenta, né? Ele fica maior ainda. Então, os exemplos que o Rafael colocou são bem pertinentes e podem ser também trazidos para a nossa realidade aqui. Em relação a essa questão da penalização, não. O colaborador, mesmo encarregado, mesmo o DPO, ele não é o responsável, é sempre o controlador de dados. É a pessoa jurídica ou a pessoa investida como controlador ou operador de dados. É ela que é a responsável pela informação. Agora, é preciso o aculturamento das pessoas, o que a gente tratou ali no início, o Rafael colocou. As pessoas precisam saber dos riscos e o que elas têm que fazer com os dados pessoais. A empresa pode também, nada impede da empresa fazer uma responsabilização desse colaborador, se houve uma má-fé, um dolo, algo assim, uma responsabilização na esfera civil, na esfera trabalhista ou até mesmo penal. Porém, a empresa, o controlador do dado, ele precisa aplicar os termos, aqueles documentos que eu citei lá no início, que a gente fez no RH, no departamento pessoal, os termos de confidencialidade, muitas vezes termos de direito de uso de imagem, enfim, as políticas bem conhecidas para esse colaborador, ele pode ser, sim, responsabilizado, não perante a NPD, não perante a LGPD, porque isso é o controlador, mas a empresa pode, sim, definir ações contra esse colaborador, né? Então, esse é o cuidado que o controlador precisa ter. Treinar seus colaboradores e fazer os documentos necessários para essa responsabilização. Show. Aqui, Nívia, em relação ao guia orientativo, onde ele fica disponível? Onde a gente consegue ter acesso a ele? O pessoal está perguntando aqui na transmissão. Show, bacana. Na página oficial da NPD, lá tem todos os guias que já foram publicados, orientações, portarias, resoluções. Então, página oficial da NPD. Um mecanismo, uma plataforma bem simples de utilização para quem utiliza é o LinkedIn.
tá? Passa a seguir a NPD no LinkedIn, tudo que é publicado lá vocês vão ter acesso de forma rápida. Então, minha primeira orientação, página oficial da NPD. E para os que utilizam, ali tem conta no LinkedIn, oriento que passem a seguir a Agência Nacional de Proteção de Dados, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, correção, e eu tenho certeza que vocês não ficarão desatualizados, tá? É isso. Tem algumas perguntas, pessoal, que eu vou puxando aqui conforme vai encaixando o conteúdo, tá? Então, fiquem tranquilos, a gente pretende responder todas que aparecerem também no chat da transmissão, e as que a gente não conseguir, a gente vai dar um jeito de responder por e-mail. A gente faz um contato com vocês e responde, fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Rafael, eu tenho um desafio para você agora aqui, que vai muito ao encontro do que eu faço aqui na Questor. Como é que eu posso continuar a alcançar o meu cliente ou prospectando novos clientes sem descumprir as normas estabelecidas da LGPD? Bom, eu acho que o que acontece atualmente, né? As empresas elas enxergam a LGPD como uma burocracia, né? Como algo que vai atrapalhar o dia a dia, vai atrapalhar os processos. Só que essa visão é completamente equivocada, porque hoje em dia a sociedade ela vai em busca de privacidade, né? Então é muito importante que a empresa, ao adotar um programa de privacidade, ela deixe isso em evidência, tá? Porque isso vai trazer confiança ao cliente, e a confiança é o maior marketing que a gente pode ter hoje em dia. Se você mostrar que você está dentro, que você tem compliance, que você tem uma cultura de privacidade e proteção de dados, que você se preocupa com os dados daquele cliente, aí sim você está fazendo um marketing, né? Um exemplo que aconteceu, né? Embora o programa de privacidade do Itaú ainda não esteja perfeito, né? O Itaú vivia soltando propagandas, falando na TV que estava preocupado com a privacidade dos clientes e tudo, porque eles perceberam isso como um diferencial competitivo, né? Então, é a empresa implementar a LGPD, um programa de privacidade, e utilizar isso como um diferencial competitivo frente às outras empresas. Mostrar que o concorrente não tem um programa de privacidade, mas que você tem um programa de privacidade. Isso traz confiança para o mercado. O mundo mudou muito com as redes sociais, com tudo, e hoje em dia, quem gosta de ficar recebendo ligação de corretor de imóvel o dia inteiro, por exemplo, né? Eu mesmo estava recebendo há um tempo atrás aí, ligação de... Eu esqueci o nome agora, mas aquelas empresas que fazem o enterro das pessoas. Eu esqueci o nome, se vocês puderem me ajudar aí. Enfim, eu estava recebendo ligação para... Funerária? Funerária, isso, exatamente. De funerária, falando se eu queria pagar um tanto ali por mês para garantir meu enterro. Eu fiquei pensando, pô, onde eles conseguiram esse meu dado, né? Então, é muito chato isso que acontece hoje em dia. A gente vive recebendo aí propagandas que a gente nem sabe de onde surgiu, gente ligando o tempo todo. Então, a LGPD vem justamente para que os nossos dados não estejam tão expostos na rede assim, né? Então, eu acredito. Pode falar. Desculpa, pode seguir, depois eu complemento. Não, é só para complementar, aprender a utilizar a privacidade como um diferencial competitivo para atrair novos clientes. Sim, eu confesso que eu fico feliz, tá, com a LGPD, apesar de eu atuar com marketing e às vezes a gente olhar de primeira, isso aqui pode dificultar. Na verdade, é bem isso. A gente briga muito para criar confiança, credibilidade, para ter uma marca forte. Então, a gente trabalhar a favor disso nos posiciona nessa forma. E eu sempre achei desleal a competição quando conseguiam extrair algumas informações de forma ilícita. Então, eu nunca trabalhei assim e eu achava isso desleal e dizia, poxa vida, será que eu devo começar a seguir assim? Uma hora isso vai terminar, uma hora vai ter fim. E no fim, realmente teve. Então, faz todo sentido o que você fala. Realmente, eu que vivo essa realidade de buscar alternativas e formas diferentes de nos posicionar, percebo que é um ganho ter a LGPD. E eu só fico encucado com uma coisa, cara. Aumentou muito o número de ligação para mim de operadora de celular, me oferecendo planos
de uma e de outra marca que eu nem uso, e a que eu uso nem me liga, mas as outras me ligam, olha, sem mentira, de 6 a 7 vezes por dia. Isso acabou transparecendo mais, me parece, que depois que entrou o LGPD. E eles alegam que é o sistema que disponibiliza o contato. Então, sabe? É complicado, né? Mas eu acredito que seja questão de tempo mesmo para essas empresas começarem a receber multas e processos judiciais e elas entrem no eixo, tá? Mas realmente tem acontecido isso. Aproveitando esse gancho da multa, como é que está funcionando essa fiscalização? Ela já está em vigor? Tem alguém que está monitorando, visitando empresas, olhando o que o cara faz na internet? Como é que funciona isso? Atualmente, né, a NPD ela está utilizando uma estratégia de conscientização. Né? Então, ela ainda não está aplicando as multas ali previstas no código. Eu não sei se a Nívia tem notícia de alguma multa, mas eu não sei de nenhuma multa para empresa grande nem pequena atualmente, porque a NPD está focando mesmo nessa parte de trazer a cultura de privacidade para o Brasil. Né? O que eu sei que já existe são processos judiciais com embasamento na LGPD. Isso já existe. Né? Nós temos que diferenciar. Uma coisa são as multas administrativas a serem aplicadas pela NPD. Outra coisa são os processos judiciais por eventuais danos causados por descumprimento à norma. Tá? Então, é importante até que quem estiver nos assistindo entre na LGPD, pegue a LGPD e dê uma olhada em quais são essas multas, quais são as sanções. Porque a sanção prevista na LGPD nem sempre é multa. Né? Muitas vezes é a suspensão ou proibição do banco de dados, né? Tem outros tipos de sanções administrativas previstas na LGPD. Bem, então, só atendendo ali a solicitação do Rafael, de fato a NPD, aqui eu tenho a notícia, de fato não multou. Quem multou foi a Secretaria Nacional do Consumidor, que é vinculada ali ao Ministério da Justiça. 3 grandes empresas sofreram multas pecuniárias consideráveis, a menor foi de 5 milhões. Vocês podem pesquisar depois, eu vou reservar aqui melhor não citar quem foram as empresas, Tá mas ótimo. São informações que já são públicas, enfim. Mas posso explicar as razões. 2 dessas empresas foram multadas por uso indevido de dados e especificamente com empréstimos consignados sem a menor ciência do seu titular. Nem vou dizer beneficiário, porque a pessoa não foi beneficiária e nada, foi lesada. Então, 2 dessas empresas foram multadas e a razão foi essa. E, de fato, o Rafael tem toda a razão. Não foi a NPD que multou, foi a Senacom naquele período antes do começo ali da vigência, da aplicação de multas, o Senacom estava atuando. Agora, como a atribuição, competência da NPD em multar iniciou, o Senacom, né, está deixando a NPD exercer o seu papel sancionatório. Maravilha. Clodo, vou colocar você em campo mais uma vez aí. A gente tem uma pergunta aqui que eu acho que faz muito sentido com o que a gente tem preparado, tá? Como que a contabilidade trata os dados dos clientes? Se ela também vai trabalhar como operadora, se ela vai ser controladora, e como que isso fica na rotina, aí já puxando o gancho para uma segunda pergunta, e como que ficam os dados dos meus clientes que hoje fazem parte da rotina a partir da LGPD? O que muda isso na prática? Como que se posiciona isso? Oi, mano. Na verdade, cada caso é um caso. Então, o primeiro passo tem que entender qual é a relação entre... Aqui, provavelmente, a gente está falando do escritório contábil com o cliente do escritório, né? Escritório contábil, cliente e questor. Isso. Então, a gente sempre tem que entender qual é a relação e aquilo que a Nívia e o Rafael pontuaram em relação a controlador de dados. Aqueles tópicos que definem quem é o responsável por fazer aquelas ações nos dados. Então, esse é o grande ponto. Isso precisa estar depois nesse aditivo contratual que a gente definiu. Definir exatamente quem é o operador e quem é o controlador do dado. Normalmente, o escritório ele vai agir por orientação do controlador, que é o
vamos dizer assim, o empresário, ou a empresa lá, que é o controlador do dado, vai mandar esse dado por escritório, ele vai fazer. Assim como por exemplo, vamos pegar um exemplo mais prático, que é a folha de pagamento, né? A folha de pagamento vem o dado, mas quem orienta, o que muda, o que não muda, é o dono da empresa lá. Agora, se eu tenho um serviço onde eu faço a prestação de serviço dentro do próprio escritório e os colaboradores da empresa se reportam à minha empresa e eu tomo a decisão, aí eu sou controlador. Então, depende muito dessa relação. Então, o primeiro ponto é estabelecer essa relação. É isso que precisa ser feito, né? Então, nessa é a primeira pergunta. A segunda, Ivanor, era referente... Primeiro, a rotina, o que muda também na rotina dentro do escritório, por exemplo. Como que ele vai mudar para se adequar? A princípio, a mudança ela vai ter que ocorrer dessa forma, mais ou menos dessa forma que a gente tratou aqui. O que seria? A gente precisa fazer um levantamento dos dados que são tratados no escritório, como eles são tratados, né? Por quais setores eles passam, e aí definir as políticas de como a gente vai agir em cada setor em relação a esse dado. Então, muda esses conceitos. Os sistemas, normalmente, eles vão vão tratar já esses dados, em termos de segurança. Vamos pensar assim, o que está lá no meu sistema, eu vou ter a proteção. Mas não é só a parte do sistema que conta. O dado, como o Rafael comentou antes, uma foto, uma lista que fica em cima da mesa, né? A política de tela limpa e mesa limpa, a gente precisa adotar com os nossos colaboradores para que eles não deixem informações visíveis para todo mundo. Muitas vezes, numa recepção, tem lá uma lista de nomes, enfim, de dados pessoais, então esses cuidados. Então, as rotinas, elas precisam ser avaliadas. Não existe, eu diria assim, não existe uma receita igual para todo mundo. Existe uma lei que a gente precisa observar, por isso que a gente faz o levantamento de dados e faz o levantamento da nossa estrutura para a gente entender. Mas os caminhos são mais ou menos isso. É até interessante a gente dizer que as rotinas, sim, elas vão mudar no dia a dia. A gente tinha um pouco mais de liberdade, a gente perde um pouco de liberdade, ganha em segurança. Então, isso é a grande diferença aí da LGPD. A gente perde liberdade, a gente vai ter que fazer mais controles, a gente vai ter um pouquinho mais, quem sabe, de burocracia, controles que a gente antes não fazia, a gente perdeu isso, mas a gente vai ganhar muito mais na segurança, porque a gente vai estar com o dado protegido. Show, maravilha. Ivanor? Oi. Posso fazer uma interferência? Claro. Observei que temos só mais alguns minutos antes do nosso tempo findar, e eu quero entregar a cereja do bolo, posso? Pode, fica tranquilo. Eu ia fazer mais um questionamento, talvez dois, mas quiser falar sobre esse assunto primeiro, tranquilo, Nível, eu acho que ele é bem importante, então vai fundo, tá contigo. Ok, realmente não quero deixar que essa live termine sem comunicar, e eu falo isso até emocionada, porque eu amo direito constitucional, tive trabalho de conclusão nessa área, em direitos fundamentais, e eu estava ansiosa para que isso acontecesse, e o Senado finalmente aprovou. A nossa Constituição Federal de 1988 vai ser emendada, e o nosso arcabouço protetivo de direitos fundamentais ganhou mais um pilar, mais uma coluna importantíssima, que é a proteção de dados. E o legal disso tudo é que isso não tem possibilidade de retrocesso. Agora eu vou trazer um tema que é da área ali de direito constitucional, que é a vedação ao retrocesso. Então, quando um direito alça ali o patamar de direito fundamental, ele não tem a possibilidade de retroceder. Por isso que é tão importante falar sobre o princípio da vedação ao retrocesso. Então, a proteção aos direitos pessoais nunca mais, no Brasil, nunca mais deixará de ser um direito fundamental. E agora eu posso falar, os meus dados, a garantia de proteção dos meus dados é um direito fundamental. Isso garante não só
o direito à proteção aos dados. Isso fortalece o Estado democrático de direito, isso fortalece a liberdade, a privacidade, um procedimento democrático. Isso traz efeitos para todos os demais direitos fundamentais. Então, até engasguei, porque para mim esse assunto tem um viés afetivo. Eu amo essa disciplina, amo essa matéria, e não poderia deixar a live acabar sem comunicar a todos que o nosso arcabouço de direitos fundamentais no Brasil aumentou, e aumentou justamente com a matéria que eu mais atuo, que eu trabalho, que é a proteção de dados pessoais. Então, estamos literalmente em comemoração hoje. Pronto, Ivana, entreguei a cereja do bolo. Tá bom, Nívia. Eu sou leigo no assunto direito, então quando entra no juridiquês eu me perco um pouco às vezes, tá? Mas eu lembro muito de uma frase que direito adquirido é nosso. Então, do que eu pude extrair da tua cereja do bolo é isso. Agora, os dados são de fato meu e se eu não quiser compartilhar com ninguém, não compartilho, são meus e pronto. Antes o cara simplesmente podia acessar em qualquer lugar e se divertir com eles, né? Vamos lá. Em relação ao contrato, Claudio, que a gente estava comentando antes, até surgiu uma pergunta aqui. Todos esses fluxos de dados que a gente estava falando, você e o Rafael, eu vou deixar um pouco no ar para ver quem é que prefere responder essa, mas esse fluxo de dados, todos eles têm que constar em contrato ou não? Eles podem ser, de fato, o contrato, a informação que é referente aos dados, elas não precisam constar tudo em contrato, em aditivos. Como é que fica isso? Olha, Manoel, eu posso até responder, mas eu acho que a pessoa mais indicada seria a Nívia, que tem a especialização no assunto, né? Ela gosta de falar, vamos deixar ela falar. Gente, não me entrega assim. Brincadeira, só para deixar o ambiente mais leve. Vamos lá. É bem interessante prever o máximo de conteúdo possível, sim, em sede contratual, até porque, como todos sabem, o contrato é a lei da relação em âmbito privado, tá? Então, aquilo que foi pactuado em contrato, aquele conteúdo que não for expressamente contrário ao que diz a lei, ao contrário disso, eu recomendo que o teu conteúdo contratual esteja estritamente em conformidade com o que a lei prevê. Agora, falando do conteúdo contratual, em relação ao fluxo de dados, a meu ver, assim, analisando de forma fria, não há necessidade, até porque o data mapping, ele não é um documento que tem exigência legal de estar previsto ali no contrato, lembrando que o contrato é um documento mais rígido, é um documento que vai reger ali a relação das partes, e o data mapping precisa de atualização. Aliás, essa é a principal característica do data mapping, ou utilizando a terminologia da Stone, inventário de dados. Então, se eu buscar ali e citar como é feito ou colocar ali como anexo um possível inventário de dados no contrato, vai engessar, vai impossibilitar que haja ali a atualização. O que eu poderia, talvez, era prever como que o fluxo de dados pode ser mapeado, talvez essas indicações, isso pode ser feito, tá? Não tem exigência legal nesse sentido, mas também não tem impeditivo. Então, quem quiser elencar em sede de um contrato ou de um aditivo como vai ser feito esse fluxo, como essas averiguações vão ser feitas, como vai ser feita a atualização do relatório de operações, do inventário de dados, do data mapping, não tem impeditivo para isso. Eu consegui responder a pergunta, Ivano? Sim, não, era isso mesmo, era em relação ao fluxo. Maravilha, show. Pessoal. A gente está chegando no tempo previsto aqui. A gente previu 1 hora de conversa, 1 hora de bate-papo, de questionamento. Tem algumas perguntas ainda que ficaram aqui, que a gente não conseguiu trazer, outras que a gente recebeu nova durante o chat ou até mesmo por e-mail. E eu asseguro a vocês, a gente vai montar um FAQ com todas essas perguntas e vamos disponibilizar elas para vocês. A ideia é realmente que a gente possa colaborar para que vocês consigam implementar a LGPD também aí, para que vocês fiquem em conformidade
e que vocês consigam dar esse passo à frente, porque é um passo que não volta mais. A Nívia já deu a cereja do bolo, né? Então, vamos seguir com isso. Eu quero agradecer a participação de todos vocês, quero agradecer a Nívia, o Clodo e o Rafael, que estiveram aqui conosco, compartilhando conhecimento. Desculpem se em algum momento eu exagerei na brincadeira, mas eu gosto dessa pegada de descontração, então, tudo certo. E realmente, nós estamos aqui para tentar atender da melhor forma possível. A gente quer que a jornada de vocês junto à Questor, ela realmente seja encantadora, que ela seja extraordinária. Esse é o nosso objetivo, é tornar a vida de vocês mais simples e, sempre que possível, mais automática. Agradecemos a Stone por ter participado também com o Rafael e peço para que vocês acompanhem as nossas redes sociais, fiquem por dentro das informações que nós veiculamos no LinkedIn, no nosso site, e se quiser alguma informação mais específica sobre LGPD, pode escrever direto para o e-mail da nossa DPO, dpo@questor.com.br, e ela com certeza vai dar o tratamento devido. Vou dar uns minutinhos para o pessoal se despedir também. Até breve e muito obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Deixa eu começar aqui, depois o pessoal encerra. Agradecer aí a todo mundo pela participação. Essa realmente foi uma primeira live que a gente está fazendo. São muitas dúvidas, muitas perguntas. A gente tem muito mais aí que a gente pode contribuir, colaborar, aprender junto também, porque todas as perguntas que vocês nos fazem, a gente também busca conhecimento, né? A gente não é detentor de todo esse conhecimento, a gente vai atrás, a gente corre, a gente busca e a gente em parceria vai resolvendo esses problemas. Aproveito, fiquem de, como o Ivanor comentou, fiquem de olho nas nossas redes aí, a gente tem feito alguns tiras-dúvida, a gente fez já 2 nesse mês que passou, durante o mês aí, que serve para isso. Tem uma dúvida, entra na sala, faz a pergunta lá, a gente responde e já segue, se permanecer, pergunta de novo, aí se torna um pouco mais, quem sabe, mais dinâmico para vocês, que cai direto na pergunta, na dúvida que vocês têm, tá? Então, muito obrigado, e a Questor está sempre à disposição no que for necessário. Forte abraço. Bem, eu quero agradecer muitíssimo ao Rafael por ter dedicado esse tempo para participar conosco. Nos sentimos prestigiados com a tua participação e agradecemos muitíssimo por tudo. Ivanor, também agradeço, tá? Por ter dedicado esse tempinho para nos auxiliar. É algo que eu já vim pleiteando há algum tempo, vou deixar registrado. Eu gosto muito do teu viés assim, de apresentação, brincando, fica leve, o tempo passa, a gente tem que ver. Então, muito obrigada. Clodo, muito obrigada por tudo. E Rafael, já deixo aqui o convite, tá? Para próximos eventos, já está convidado. Claro, com certeza. Eu agradeço aí a oportunidade de participar dessa live, foi muito engrandecedor, acho que para todo mundo, né? E foi um prazer aí fazer parte dessa live com vocês, gente. E eu espero aí participar da próxima também, se possível. Beleza? Valeu. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado. Até mais. Tchau, gente. Até mais. Tchau.